Eu prometi aqui falar do Oliver Torres e do Aboubakar. Eu quero ouvir você primeiro, depois eu vou falar sobre os dois jogadores, porque eu também vejo muita gente. Pô, Claro. mas joga bem esse Aboubakar, joga bem esse Oliver Torres. Acho que o PR Lopes mandou Aboubakar ou Oliver Torres. Isso aí tá com cara de novos Drogba. Pô, pode ser, né, Versa? Assim, eu fico muito cético, às vezes, com um jogador que não tem nenhuma relação com o futebol brasileiro, indo para o futebol brasileiro, porque não é uma coisa fácil, não é uma troca simples e nem é uma troca financeira, mas o cara tem que estar muito afim. E muita Porque gente. é cultural, é tudo, né, que o cara troca, não é só a bola, né? Imagina convencer família, convencer todo mundo de vir para o Brasil e tal. Então eu fico sempre muito cético em relação a isso, mas eu sei que tem muitos intermediários no meio do futebol, às vezes não é nem empresário do cara que começa a oferecer ou planta aqui uma notícia ali ou ali. O que você sabe sobre esses dois casos aí? Vamos começar com o Aboubakar, que foi uma notícia do meu timão. Vamos lá. O PR Lopes cita o Drogba. A diferença do Drogba para esses dois casos é da onde está partindo tudo. O Corinthians, naquela ocasião, parte dele querer o Drogba, inicia contato com o empresário e tal. Dessa vez, esses outros dois é invertido. É como o Arthur diz, são pessoas nesse entorno da bola que nem sempre são empresários mesmos do jogador, que ligam para você e oferecem um jogador. Já aconteceu de casos, o cara liga para você, dirigente, como você dirigente, fala, ó, eu sei como você contratar o Ronaldinho Gaúcho. É mesmo? Eu tenho contato tal. Tá bom. Ele vai pegar o telefone, ele vai ligar pro Ronaldinho Gaúcho ou pro Assis. Pô, você não me dá a sua procuração? Eu acho que eu tenho como conseguir ele colocar ele no Corinthians. Nem um lado nem o outro, eles nem sabiam do outro. Só que o cara fez de uma maneira que aquele lá achou que o outro tinha mesmo, e o outro acha que é possível, dá um papel, assina, dá uma procuração, ele fala, ó, Corinthians, tá aqui, ó, a procuração, eu posso negociar por ele. Então, tem muito cara assim no meio do futebol. Então, é esse tipo de cuidado que você tem que ter. Então, tanto o Aboubakar quanto o jogador do Sevilha, eles foram oferecidos para o Corinthians. Ponto. No caso do jogador do Sevilha, eu não sei qual foi a percepção da diretoria. Vários que foram oferecidos estão sendo descartados. Até o diretor falou: se você pegar meu celular, o que chega de e-mail, de link, de vídeo, é uma loucura meu celular. Às vezes eu deixo ele uma hora desligado. Quando eu ligo, o celular faz assim, ó, blá, 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 aquele monte de mensagem caindo. Só que no caso o do Aboubakar, eu entendi o que aconteceu. Repito, do Sevilha eu não sei se o Corinthians deu andamento no oferecimento ou não. No caso do Aboubakar, eles estão lá descartando A, B, C, D. Aí pintou Aboubakar. Opa, peraí, como que é a condição aí? Então, o Corinthians nas últimas 2 semanas, pelo menos, falou, beleza, eu gosto, hein? Meu treinador foi treinador dele, lá no Al Nassr, né, em 2020 e 2021, o Mano foi treinador do Aboubakar. Opa, ele jogou 6 anos no Porto, ele se vira no português. Eu acho que esse cara aqui me interessa. Vamos ver as condições. E aí você parte para um começo de conversa. Então o Corinthians não descarta ele de cara, como fez com vários outros. E no caso do jogador de Sevilha, que também foi oferecido, eu também não sei qual nem foi a reação do Corinthians. Talvez o Corinthians falou, não quero, não tenho condição, tal. Talvez. Esse eu não sei. O Aboubakar foi isso. E ali seguem conversando, analisando, vendo uma situação, analisando o comportamento, né? Extracampo e tal. Até virar uma realidade demora muito tempo e às vezes nem vira. Então, nem vira, claro. Às vezes é um fogo de palha. Começando a falar do Aboubakar, se eu acho, porque tem muita gente que me manda isso, Vessone, se eu acho que era uma boa pro Corinthians. Ele é um pacote também, hein? Ele é um cara de muita personalidade e forte. E também já teve problemas disciplinares com treinadores aqui na passagem em Portugal e também agora recentemente no Besiktas, aquela história do cabelo, né? Ele foi fazer um implante no cabelo, é o que dizem, não está confirmado 100% essa história, e aí não podia cabecear a bola depois do implante, fingiu uma lesão, o clube ficou sabendo e ele foi suspenso por conta disso. Também essa história toda não está confirmada.
Mas, vindo do Aboubakar, não me surpreenderia se fosse verdade. Ponto de personalidade e comportamento é um red flag, né? Uma bandeira vermelha, como eles dizem. Agora, em termos de jogador em si, papel dentro de campo e desempenho, eu acho que ele tem a cara do Corinthians, Vessone. Inclusive com um potencial muito grande de marketing. Porque, primeiro, é um jogador africano, que o Corinthians não tem uma relação assim, historicamente, com jogadores africanos. O último foi em 96, chamado Frank Williams. Mark Frank Williams jogou em 96 da África do Sul, assim, meio perdido na época, todo mundo se espantou. 96 foi o último. Então, e aí é um jogador que tem carisma, enfim, tô falando fora das quatro linhas, tá? Tem conexão com o torcedor, desde o mais velho até a criança, porque ele faz gol, mete dancinha, tem personalidade para isso também, entendeu? Fora que é um nome muito... Eu tenho a impressão que ele entregaria uns 20, 25 gols no Brasil numa temporada. Você não tem essa impressão assim? Esquece o fora de campo. Acho que ele... Né? Acho que é por aí. A temporada melhor dele, se eu não estou enganado, foi 17, 18. No Porto ele entregou 26 gols, mas nós estamos falando de futebol europeu. Ele entrega na média uns 15, 16 gols, que é uma boa média no Besiktas e em outros lugares que ele passou. Mas em termos de característica dentro de campo, é um jogador que, na sua melhor temporada na passagem aqui do Porto, ele jogava com um jogador do lado que também tinha características de centroavante, né, de ponta de lança, como eles falam aqui em Portugal, como é, por exemplo, o caso do Yuri Alberto. Melhor fase do Aboubakar aqui, ele jogou bem do lado do Tiquinho Soares, hoje no Botafogo. E fez uma dupla muito, muito interessante, inclusive nessa temporada, ele mete 5 gols na Liga dos Campeões, tá? Não foi só no futebol português. Inclusive, nessa temporada aí que eu tô falando, era uma dupla interessantíssima com o Marega, que é outro jogador que também poderia se encaixar muito bem no futebol brasileiro, porque o Marega é muito forte fisicamente, um jogador mais de profundidade, de velocidade, trombador, e o Aboubakar é um pouco mais refinado no sistema de finalização, né? Consegue ter repertório na cara do goleiro, enfim, é um jogador que me parece, Vessa, que dentro do futebol brasileiro, no mínimo uns 20 gols, se não tivesse problema de lesão e tudo mais, claro, iria entregar. Então é muito interessante o nome, e eu acho que tem a cara do Corinthians. É daqueles caras que eu acho que o casamento seria imediato, perfeito. Mas o pacote, no fim da história, você é o presidente, você está com a caneta na mão, ou o treinador. O pacote, conhecendo a peça fora de campo e tal, você aceita o pacote? Assim, custa caro, esse cara é complicado, mas o Gabigol, por exemplo, eu sabia que viria um pacote de um cara irritado, de um cara folgado, que tomaria uns amarelo bobo, umas expulsões bobas, mas eu disse, o pacote Gabigol para mim vale. Tá dentro, eu sei que vai ter essas coisas, mas vai me entregar também. Esse é um cara que você acha que vale o pacote, por exemplo? Acho que o Mano Menezes, sim. Acho que o Mano Menezes já conhece a peça, já trabalhou com ele e conseguiria fazer com que ele tivesse integrado no projeto Corinthians. Eu acho que também o amor da torcida do Corinthians para com o Aboubakar, essa conexão seria tão imediata que iria motivá-lo também, especialmente nessa chegada. Então eu acho que o comprometimento aconteceria. O único ponto que me preocupa, né, para falar que também não tem nenhum ponto, é essa distância. Né? O cara vai estar longe da Europa, vai estar longe de Camarões, enfim. Se ele conseguir estar bem com isso, porque ele não vai poder ficar viajando toda hora, né, Vessone? Não estamos falando da América do Sul, o cara tá longe. Claro. Eu acho que aí pode dar muito, muito certo. Mas até a nível de marketing, eu acho que é uma sacada fantástica. Um jogador com a cara de que seria barulho, seria, né? Em Portugal certamente viraria notícia, né? Não tenho dúvida, até pela história dele aí, né? Portugal vira qualquer coisa notícia hoje em dia no futebol brasileiro por conta de tantos portugueses treinando por lá. A gente estava falando até do Vitor Pereira. A traição do Vitor Pereira foi notícia aqui semana a semana, né? Em termos do Oliver Torres, aí dando minha opinião, é um jogador que não tem a cara do Corinthians. Em termos de raça, determinação, entrega.
Inclusive, é muito refinado, né? Assim, é um jogador que basicamente joga na posição número 8, pode fazer outras funções no meio-campo, até pode jogar com a 10, mas é mais um articulador, um organizador. Tem muito pouco gol. Se ele marcou 40 gols na carreira, ó, já é muito. As últimas 2 temporadas, ou 3 temporadas, ele não tem 10 gols. Então não é aquele jogador que vai vestir a 8, vai substituir o Renato Augusto com aquelas chapadas de fora da área, se o torcedor está imaginando isso. Não é por aí. É um jogador que vai segurar muito bem a bola, vai organizar o time, vai dar um compasso diferente, um ritmo no meio-campo. Ele saiu, foi formado do Atlético de Madrid como uma grande promessa, veio aqui para o Porto. Tem algumas viúvas do Oliver Torres aqui em Portugal, gente que gostava muito do finesse, né, do futebol refinado do Oliver Torres, mas não é talvez aquele jogador raçudo de meio campo que o torcedor espera. E aí é outra coisa, né? Ele tem 29 anos. Mercado aqui no futebol europeu ele ainda tem. Tá no Sevilha, todo mundo tá mal no Sevilha nesse exato momento. Talvez queira sair, mas esse eu acho mais distante por ter mercado aqui, por ser europeu, por não ter conexão nenhuma com o futebol brasileiro e até por isso também de não ser tão cara Corinthians. Mas eu gosto do futebol do Oliver Torres. Só não sei se daria tão certo de imediato, como, por exemplo, o caso do Aboubakar, Vessa. Muito legal o depoimento. Eu também não manjava nem 10% do que você conhece dos dois aí, para ser sincero. O Aboubakar um pouco mais, mas ele, jogador aí do Sevilha, muito pouco aí eu saberia. Mas essa linha, os dois oferecidos, o Aboubakar foi um oferecido absorvido e estão conversando, ou pelo menos estavam até pouco tempo atrás, e esse da agora do Sevilha, sinceramente, eu não tenho a consequência, se o oferecido ficou no oferecido, ou se seguiram conversando aí,